Política BR, o seu portal de notícias. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu quero pedir a atenção de vocês para esse vídeo aqui, porque se a gente não consegue entender esse assunto, a gente não consegue entender o que se passa no Brasil hoje. É um assunto um pouco mais complexo, por isso que eu preciso até de um resumo para poder fazer uma explanação sobre esse assunto. Eu queria falar do Antônio Gramsci, tá? Muitos não sabem quem é o Antônio Gramsci, mas o Antônio Gramsci, ele é provavelmente o autor mais citado nas teses universitárias de humanas no Brasil, tá? O Antônio Gramsci, ele era um político italiano, né? E ele ficou preso. O Mussolini mandou prender ele porque ele se opunha ao Mussolini na Itália, e ele tinha uma outra forma de pensar o socialismo, né? Porque quando nasceu o comunismo na União Soviética, na Rússia, com Lenin, Stalin, esse comunismo ele era colocado na força, né? Ou seja, ele era um comunismo que ele vinha de cima para baixo, né? Eles já tinham a força armada ao lado deles, né? Como era o Estado muito forte, eles tinham um exército ao lado deles, eles impunham através da força o comunismo, colocando uma série de restrições às liberdades individuais, né? Já o Gramsci ele falava que isso não iria funcionar na hora que isso chegasse na Europa, o povo não iria aceitar isso. Então, a revolução não poderia ser feita de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. E que você começasse através das famílias, que se você não mudasse a cultura e você não começasse a entrar dentro da família, o socialismo não iria funcionar. Ele já dizia que o comunismo não funcionava, mas na verdade era o socialismo, que era uma organização política completa, né? Então, ele é autor dos Cadernos de Cárcere, né? Ele escreveu esses livros todos nos 11 anos que ele ficou preso, e nisso ele demonstrava aquilo, falava assim, ó, não vamos usar a força, a gente vai entrar através da cultura, né? Então, o Gramsci hoje ele é muito citado, né? Tem autores que falam que as universidades humanas hoje são templos de Gramsci, né? E ele começava a querer usar os meios de comunicação, né? Ele que teve essa ideia de usar a mídia, as editoras, e ele também teve aquela ideia da hegemonia, né? O que é hegemonia? É a ocupação de espaços, né? Ninguém fez isso melhor do que o PT no Brasil, né? Ele buscava as organizações de classe para tê-las ao seu lado, como foi no caso a OAB. Por que a OAB hoje defende tanto o PT? A gente não entende, né? Porque ela foi criada exatamente, por isso eles foram ocupando os espaços lá dentro. Eles pegavam um cargo, 2 cargos, 3 cargos e foram ocupando os espaços. Eles ocuparam a OAB, ocuparam a Confederação Nacional de Bispos e Pastores, até a igreja eles conseguiram ocupar. Eles ocuparam a UNE. Por que a UNE hoje não tem nada a ver com estudante? Por que a UNE hoje é um órgão que ele só defende criminosos, só defende as causas esquerdistas? Você acha que é à toa, é por acaso? Não, não é por acaso. Gramsci já falava isso lá em 1930. Né? Então, a diferença entre o marxismo, né, o Karl Marx, que ele queria implantar a força de cima para baixo, o comunismo, o Gramsci não. O Gramsci ele queria que as coisas fossem entrando aos poucos na cabeça das pessoas, né? E para ele destruir toda a nossa sociedade, ele viria através da música, né? Ele viria através dos filmes, dos livros, ele criaria são pseudo-intelectuais, né? Por que aqueles professores universitários que nunca realizaram nada na vida deles ficam ali na faculdade totalmente bitolados, mas esses são os intelectuais. Aí a mídia, quando você vê um cara desse falando no Globo News, você fala assim, mas por que o Globo News está botando um cara desse como intelectual? Bom, esses são os pseudo-intelectuais que o Gramsci queria, que o Gramsci iria utilizá-los para ele formando essa ideia hegemônica, né? E aí ele ia mudando a sociedade através da música, através dessas coisas, e aí, em determinado momento a sociedade já seria toda socialista, mas ela não iria perceber. Você vê, o Brasil hoje, nós vivemos numa sociedade que ela é em grande parte socialista, um sistema socialista, mas a gente se refuta a aceitar isso. Isso é real, porém nós não aceitamos, né? Então, o Gramsci ele vem com essa nova estratégia dele ir entrando aos poucos, de forma
sorrateira, porque ninguém vai perceber, né? Hipersexualização, gaysismo, né? A multiplicação de algumas coisas que vão destruir primeiro a família, depois ele passa a tentar atacar a igreja e ocupar espaços dentro da igreja, depois ele ataca os sindicatos, menos os dele, né? Por que os sindicatos no Brasil, com o tempo, eles foram sendo destruídos, e no final ali do regime militar, um grande sindicato começou a se destacar na região do ABC paulista. Esse sindicato era a Central Única dos Trabalhadores, a famosa CUT. Ele se agrupou aos sindicatos dos metalúrgicos, eles foram ganhando corpo. Quem é que eles acabaram virando? Eles viraram o PT, né? E aí eles começaram com essa ocupação de espaço. O PT, sem dúvida, a melhor forma, o melhor exemplo de aplicação da teoria de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele era o gênio do mal, né? Outra coisa que ele usava também é que eles chamam da cortina de silêncio. Tudo que você fala, que você começa a explicar, eles vão te acusar de teoria da conspiração, vão falar que você está louco. Com quem que eles usaram isso? Com o Enéas, com o Bolsonaro. Por muito tempo, quando eles iam falar do Foro de São Paulo, falavam, isso é teoria da conspiração, isso não tem. Hoje em dia, está mais claro do que nunca a existência do Foro de São Paulo, que ele vai para o seu 25º encontro anual agora, que vai ser na Venezuela. Então, é uma série de coisas que, se nós não entendermos como funciona o Antônio Gramsci, a gente não entende como funciona a nossa sociedade hoje, né? E aí o Antônio Gramsci, eles vão ganhando força, em determinado momento. Se você não consegue cooptar o exército, ele fala que você deveria, com muito dinheiro, criar uma força paralela ao Estado. Exemplo, as Farc. Outro exemplo, PCC, Comando Vermelho. São forças monstruosas que eles estão ali. A questão também que eles debatem muito, eles estão sempre debatendo a liberação das drogas. E aí eles ficam, né, eles tentam restringir o debate. Se você quer ser usuário, se você não quer ser usuário, eles não estão preocupados com o seu direito de usar drogas. De jeito nenhum. Eles têm as Farc. Se liberar as drogas, quem é que vai ter o monopólio da produção de drogas? Quem vai ficar com dinheiro das drogas? Que hoje já fica, mas se liberar vai vender muito mais. Eles vão ter mais dinheiro. Quem vai segurar essa potência que são eles? Então, eles criam um debate muito paralelo e fica todo mundo preso naquele debate, quando na verdade o interesse deles é outro e eles não mostram. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. É um assunto muito extenso e complexo que a gente tem que ir estudando, e é importante para a gente conseguir entender a nossa música, os nossos filmes, os nossos livros, as nossas entidades de classe, né? UNE, OAB, como eu já disse. Então, é importante para a gente entender toda essa movimentação e saber como era a estratégia de Gramsci. Obrigado pela atenção, pessoal.